Boa tarde. Vamos então dar prosseguimento ao nosso terceiro seminário de integração hoje. Nosso tema desse ano é Filosofia, Moral e Religião. Ontem nós tivemos apresentações de estudantes e da professora Elizabeth, formada aqui pela nosso colegiado de Filosofia. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a fala dos professores e também de estudantes. Para essa primeira mesa redonda, eu vou convidar aqui os professores Gilfranco Lucena dos Santos e José João Vicente. Eles vão falar sobre o sentido moral da religião. Então, boa tarde. Bom, quando a Giovana mandou o convite, eu falei para o Gil ainda bem que é sentido moral da religião, né? Porque na verdade é um sentido ético da religião. Então, assim, como é sentido moral da religião, aí fica, na verdade, digamos, mais adequado, inclusive, para a gente poder falar, né? Porque muita gente não faz distinção, mas eu gosto de fazer distinção entre a ética e a moral. Então, quando a gente fala de ética, aí no caso a religião não entra necessariamente como exemplo, mas quando a gente fala de moral, a religião ela pode entrar como exemplo. Então, assim, eu vou falar aqui, basicamente eu vou estar dentro da Bíblia, tá? Eu quero conversar aqui praticamente um pouco também na Bíblia. Assim, eu quero tomar aqui a ideia de que nós, dentro do ponto de vista do cristianismo, né, nós somos pecadores, quer dizer, o nosso futuro já está traçado, nós nascemos pecadores e nós precisamos de alguém, né, para que nós possamos, na verdade, tentar sair dessa condição. Então, basicamente, eu vou estar falando dentro desse ponto de vista. Mas eu vou focar também a questão do que significa sentido moral da religião. E também eu vou ser um pouco breve, para que vocês possam, na verdade, ter algumas questões para a gente debater, né, ficar mais tranquilo. Ok, eu vou ler então um pequeno texto aqui. Então, de um modo geral, a palavra moral, como introduzida por Cícero, eu estou falando isso porque, na verdade, na língua latina, né, a ideia de moralidade ela acaba sendo introduzida por Cícero, né? Então, claro que ele faz isso pensando na ética grega, mas ele introduz o conceito de moral, tanto no sentido de mos, ou mores, ou moralia. As duas coisas as três questões são basicamente introduzidas por Cícero. Então, está diretamente ligada às normas e valores herdadas do passado. Bom, então, só para a gente entender o que eu vou estar falando aqui. Então, moral, nesse sentido, eu estou tentando pegar aqui o sentido original, né? Ele está ligado, então, à questão dos valores herdados do passado. Mas, se aprofundarmos nesse conceito, perceberemos que ele possui um sentido daquilo que é transmitido, um código de comportamentos e juízos já construídos, mais ou menos cristalizados. Assim, a moral constitui um conjunto fixo e acabado de normas e regras. Como é que então o sentido moral da religião aparece aqui? Então, é a natureza da religião admitir que o homem não é capaz, reduzido apenas às suas próprias forças, aos seus sentidos e à razão, descobrir a plenitude das verdades e dos valores. Assim, o sentido moral da religião reside exatamente em aceitar que somente Deus sabe o que é certo em relação a qualquer coisa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou já delimitando aqui para vocês qual seria, então, o sentido moral da religião. Por quê? O que é moral? E por que
que a religião, podemos considerar, existe um sentido moral da religião, se não a própria religião, se não é, digamos, de modo geral, a própria moralidade também, dependendo do ponto de vista. Né? Bom, essa certeza, que não pode ser considerada como sendo um livro aberto, que cada um pode consultar segundo suas necessidades, foi transmitida pelos escolhidos e encontra-se escrita e registrada nos vários livros sagrados, conhecido quase sempre como revelações, ou para o nosso propósito aqui, conhecimento revelado das ordenações morais. Por exemplo, para o judeu, ou para os judeus, foi Deus quem entregou a Moisés, no Monte Sinai, as tábuas da lei, os célebres 10 mandamentos. Foi Deus, para os cristãos, que indicou, através de Cristo, que falou em seu nome, os preceitos eternos, fundamentados no amor e no perdão. Foi Deus, para os muçulmanos, que transmitiu a Maomé, que transcreveu no Alcorão as regras do comportamento que os fiéis devem obedecer e seguir. Portanto, na religião é sempre Deus quem inventa ou cria as regras que devem ser obedecidas e seguidas e as transmitem aos homens. Então aqui nós estamos referindo-se ao sentido moral da religião como uma certas regras herdadas do passado, né? Ou como uma certa regra de comportamento que na religião Deus é o responsável, aquele que cria essas regras e transmitem para alguns escolhidos, que transmitem para nós, a gente segue ou não, dependendo da fé. Portanto, Deus fala e institui os homens com seus preceitos, declarando-lhes quais são as vias retas da vida humana. As regras da vida humana são ensinadas do alto. Seu conhecimento nos é dado pela fé, não pela razão. Isso também é uma questão muito importante. Então não é uma discussão, mas é uma aceitação. A humanidade se encontra assim na presença de uma moral revelada. Essa é dada ao homem com a autoridade infalível, incontestável e absoluta da palavra de Deus. A ordem moral adquire com isso uma fixidez, uma solidez, um rigor que se traduz em determinações incondicionais e em exigências absolutas. Todos aqueles que obedecem e seguem essas regras possuem a chamada fé religiosa. Isso é importante dentro da questão da religião e dentro da questão da moralidade, né? Essa fé é mais do que uma crença, tá? É uma confiança em Deus. Por isso, o religioso é aquele que se inclina diante das vontades de Deus em uma atitude de humilhação e adoração. Sua verdadeira prece é aquela que nada mais pede além da coragem de suportar a Deus. Por isso que um dos princípios básicos é que seja feita a tua vontade. Isso eu acredito que todas as pessoas que professam uma fé, pelo menos uma fé cristã, sabem disso. Mas não quero refletir o sentido moral das religiões e nem da religião no sentido geral. Então o que eu estou querendo dizer? Que vou aqui analisar uma religião específica, tá? Nesse momento não me interessa falar do sentido moral das religiões e nem da religião no sentido geral também, em todos esses aspectos, tá? Afinal, não está claro que todas elas devem ser consideradas como sendo um único bloco.
Apesar de, claro, que as pessoas tratam a religião como se fosse uma coisa só, mas não é. Existem religiões. É uma coisa quando a gente fala África, como se a África fosse um país de uma coisa só. Na verdade, existem religiões, né, e não simplesmente uma religião. Outra questão que me faz fazer essa delimitação, não está claro em lugar nenhum que todas as religiões possuem o mesmo fundamento e o mesmo objetivo. Às vezes as pessoas insistem em dizer isso. Você pode até falar que é Deus, mas a forma como se entende esse Deus que nós chamamos de religião, ela não é igual a todo mundo. Cada um tem uma forma, até porque, na verdade, não precisa ser em todas as religiões. Se você pega os cristãos, cada um, na verdade, acaba tendo uma maneira, um ponto de vista do que Deus é para ele de forma diferente. Por isso que às vezes fica discutindo ele. Na verdade, por isso que nós temos várias igrejas, porque se fosse assim, nós seríamos, na verdade, uma igreja só, falando da mesma coisa, mas nós temos várias igrejas, cada um brigando. Quer dizer, os cristianos não brigam com o outro, na verdade, parece que gostam de fazer isso, mas tudo bem. Assim, minhas reflexões incidirão de forma breve e exclusiva sobre o sentido moral da religião da qual eu, e talvez a maioria dos que aqui estão presentes, fazem parte. Então já estou dizendo claramente aqui que eu faço parte do cristianismo. Não tem nenhum problema com isso, tá? Nenhum receio de dizer isso, que eu faço parte do cristianismo. Não estou dizendo que eu faço parte da igreja X ou Y, mas faço parte do cristianismo. Isso, como dizem, com orgulho, não é nenhum problema. Refiro-me ao cristianismo, uma religião que não hesita em decidir entre o que é bom ou mal e em prescrever como viver. Afinal, somos pecadores, não temos condições de traçar qualquer regra de vida boa. Assim, para caminharmos bem, precisamos seguir as ordenações de Deus, mas antes necessitamos do seu perdão. É preciso transcender a condição humana pela graça de Deus. Então, o que está o sentido aqui mais claro da moralidade? Que é simplesmente que dentro do cristianismo nós não podemos traçar norma de regra nenhuma moral, porque nós não teríamos condições de fazer isso, porque nós não estamos na condição de fazer isso. Então, nós somos pecadores. Então, automaticamente, se nós não pedimos a graça, não tivemos a graça e perdão, então não temos condições de ser coisa nenhuma, digamos assim, pelo caminho reto. Então, se eu não faço isso, eu estaria traçando uma moral também provavelmente errada, E por isso mesmo, é preciso que você peça e ter a graça, o perdão de Deus, para que você caminhe bem. Mas ao fazer isso, você também não está traçando uma moral. No fundo, você aceita aquilo que já está pronto para que, na verdade, você caminhe bem. Por quê? Porque a ideia da moralidade cristã é que essa é a melhor forma de agir. Tá? Então, é uma questão, por isso que eu disse no início, que é uma questão da fé. Tá? É uma questão que se lida com, está a nível da fé. Por isso que é a nível de aceitação. Por isso que eu disse anteriormente, o que é que significa, então, uma fé religiosa? Não é só acreditar, é confiar, é admitir aquilo. A força e o sentido moral do cristianismo estão presentes em algumas de suas especificidades próprias, que a distingue de modo considerável de outras religiões. Então vamos. Se analisarmos a história das religiões, fica evidente que seus grandes problemas estão diretamente ligados à morte, à dor, o erro e o pecado. No entanto, somente o cristianismo dedica a todos esses problemas de modo completo e mostra de que maneira um está relacionado com o outro. Ou seja, para o cristianismo, a dor e o erro resultam do pecado. Este pode ser vencido pela morte. Através desta, pode-se atingir a perfeição naquele que é modelo e causa da redenção. Ou seja, em relação à morte ainda, para o cristianismo, ela é ao mesmo tempo castigo do pecado e condição para a felicidade eterna. Então a morte para o cristianismo não é um isolamento, tá? E necessariamente não é um castigo também. Então o cristianismo é a única religião
que consegue fazer essa união, consegue tratar essas questões de forma juntas e dar valor a essas questões de forma parecida. Quer dizer, você pode morrer por causa do pecado, mas também por causa da morte você pode ter também a salvação, a eternidade. Quer dizer, é necessário morrer de qualquer jeito. O cristianismo é também a única religião cujo... Eu estou só, né, vocês estão acompanhando que eu estou aqui mostrando algumas das especificidades próprias do cristianismo, né, que faz com que ela seja, na verdade, cristianismo. Né? Então, o cristianismo é também a única religião cujo fundador teve pré-história. É a única religião cujo fundador teve pré-história. Ou seja, você não vai encontrar outra religião onde o fundador dessa religião teve uma pré-história. Tá? Ninguém jamais soube que os fundadores das outras religiões estivessem para vir. Eles já apareceram em plena eflorescência na cena histórica, pretendendo terem sido enviados por Deus. Então são pessoas que aparecem, já estão aqui e dizem, não, eu fui enviado, eu fui escolhido, mas depois, não é diferente de Cristo que foi anunciado a vinda antes, né? Então ele teve, na verdade, uma pré-história. Por fim, o cristianismo é a única religião identificada com a história, tanto no advento de seu fundador, como na sua repercussão e influência sobre as civilizações subsequentes, né? É também no cristianismo que se encontra a identificação da pessoa com o ideal. Isso é fundamental no cristianismo, tá? Isso é único também. A pessoa com o ideal. Qual que é o ideal? Eu sou a verdade. É isso que também caracteriza a questão forte da moralidade cristã. Tá? Todos os outros disseram, aqui está a verdade, segue-a. Então olha só a diferença. As outras religiões não é assim, quer dizer, aqui está a verdade, você vai seguindo. Não. No cristianismo, o que Jesus disse? Eu sou a verdade. Cristo não conheceu e não pregou outra verdade senão a si próprio. Isso também é questão fundamental do cristianismo. Tá? Então, o sentido moral do cristianismo soa, portanto, como absoluto. Só há um único caminho certo, uma única verdade e uma única forma de se viver plenamente, que é o Cristo, a fonte de toda a moral. E a fé de um cristão o dispensa de colocar a si mesmo qualquer questão sobre o sentido da vida. Quer dizer, não faz mais nenhum sentido você perguntar sobre a vida se você é um cristão, porque a vida é Cristo, a vida é Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo é a vida, você não tem mais para que perguntar qual é o sentido da vida. O sentido da vida é Cristo, e pronto. Tá? Dentro, estou dizendo, perspectiva do cristianismo, tá bom? Mas não basta dizer, no cristianismo, não basta dizer eu creio, eu vou à igreja, eu tenho a fé. É necessário aceitar os valores propostos pelo Evangelho e agir no concreto em consonância com os mesmos. Somos, de acordo com o cristianismo, seres livres, bom que esse livre fique entre aspas, né? Mas, como somos criaturas, somos dependentes do Criador. Nesse sentido, essa nossa liberdade é uma independência porque somos dependentes. Em outras palavras, a nossa liberdade consiste essencialmente em submetermos-nos a Deus. Negar essa dependência seria viver uma falsa liberdade, seria negar a condição humana, ou seja, a condição de criatura, não necessariamente humana, mas de criatura. Portanto, para o cristianismo, o homem pode levar-se à união com a vida, a verdade e o amor que é Deus, ou cair em autoafirmação, em autossatisfação, em autocomplacência. Ele pode tornar-se filho de Deus ou não.
uma opção do homem em não se tornar filho de Deus significa um abuso da liberdade do ponto de vista do cristianismo. Então isso aqui é típico da moral cristã, tá? Ou seja, Cristo nunca disse: se você pode estar comigo, ou você pode não estar comigo. Ele não fala isso. Cristo disse: ou você está comigo, ou você está contra mim. Quer dizer, não é uma opção de você não estar com ele, é uma opção de você estar contra ele, tá? Então isso tem que ficar bem claro, porque uma coisa é falar assim: eu não sou cristão, não tem nada a ver. Para o cristianismo não, ou você é cristão, ou você é contra. Jesus diz bem claro: ou você está comigo, ou você é contra mim. Porque se você não é daqui, porque você é contra, quer dizer, você escolheu o outro, mas não é uma questão de escolha simplesmente. Bom, mas isso é uma outra questão também que... Mas tudo bem, talvez outro momento. Mas ele pode corrigi-la, ou seja, se a pessoa pode corrigi-la, participando livremente da redenção, consentindo o ingresso de Deus em seu mundo decaído. O exemplo mais importante que nós temos no cristianismo da livre submissão do homem ao ingresso de Deus em seu mundo decaído como causa recriadora foi o assentimento da Virgem Maria. É por isso que a Virgem Maria é importantíssimo dentro do conceito do cristianismo, porque ela foi a primeira, o exemplo de uma submissão livre de um mundo decaído para uma, digamos, recriar. Aí ele diz: faça em mim segundo a tua vontade, tá? Ou então segundo a tua palavra, que é a tradução, digamos, original, não a sua vontade, mas a palavra, né? Portanto, no cristianismo, ninguém merecerá a redenção a não ser por um ato livre, a exemplo de Maria. Então a Maria, mais do que eu simplesmente dizer que é filha, que é mãe de Jesus, na verdade é um exemplo de uma ação livre. Ela disse: faça em mim segundo a tua palavra. Ela não foi obrigada a fazer isso, ela quis. Bom, todo o sentido moral do cristianismo encontra-se fundamentado em um Deus imutável. Basta ler a Bíblia lá na Malaquias 3:6, diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Então é óbvio que o fundamento moral é forte, porque é um fundamento imutável. Deus não muda. Outra questão, que é um Deus que não mente. Então olha só, mais uma força da moralidade cristã. Claro que quando eu falo Malaquias aqui, eu estou falando de Velho Testamento, né? Mas é óbvio que isso se aplica ao próprio Jesus. É impossível que Deus minta. Isso está no livro de Hebreus 6:18, né? E principalmente que é amor. Isso está no 1 João 4:16. Deus é amor. Então, só para isso eu estou referindo a isso para se entender qual é o ponto forte da moralidade cristã. Porque que ela é aceite, muitas vezes, para muitas pessoas, só existe uma única fonte de moral, que é a religião cristã ou outra religião que você professa. Mas, assim, isso é muito forte, tá? Este último atributo define a essência desse Deus. Assim, a moral cristã está ancorada não na vontade arbitrária de um poder supremo, mas sim na natureza imutável de um Deus amoroso e justo. Isso também, eu acredito que é uma coisa importante que devemos ressaltar, porque às vezes a gente pensa muito no poder, né, natureza imutável de Deus, ou o poder supremo de Deus, mas na verdade o mais forte não é a natureza suprema, o mais forte é a imutável, a natureza imutável do amor. É isso que na verdade o cristianismo acaba pregando, por isso que o cristianismo acaba sendo definido como amor, né? A moral cristã possui uma característica absoluta. Esta característica está fundamentada na crença num Deus infinitamente perfeito, que almeja que os homens sejam bons de acordo com a perfeição imutável da sua própria natureza. Aí diz lá no Mateus 5:48, diz assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tá? Para o cristianismo, o homem não cria a moral. O máximo que ele faz é descobri-la. Então você pode descobrir, mas você não cria, porque por aqueles motivos que eu já falei também anteriormente.
Os valores sobre os quais os princípios morais são baseados não são resultado de mera decisão humana. São determinados por Deus, desvendados pela revelação ao homem. Os homens decidem naturalmente se aceitarão os valores que descobriram. Como criaturas livres, são livres para rejeitar qualquer valor. Para o cristianismo, Deus é totalmente bom, sendo assim, Ele e somente Ele tem as melhores condições para declarar o que é valioso e o que não é valioso para criaturas finitas. A ideia de moral, no sentido cristão, tem como foco, tem como fonte Deus. Assim, acredita que a origem da sua moralidade é infinitamente superior a qualquer moral meramente humanista. Cristo é para o cristianismo o exemplo moral completo. Assim, a moralidade para o cristianismo não é um mero assentimento legalista a um código escrito. É um relacionamento dinâmico com uma pessoa viva. A essência da moralidade não é o amor de leis abstratas, é o amor de uma pessoa, Jesus Cristo, e através dele e por meio dele, o amor a todas as pessoas. Isso só basta ler Mateus 22, 36, 37 em diante, que está bem claro lá, né, no texto. Na perspectiva do cristianismo, já estou terminando, na perspectiva do cristianismo, Deus é amor, e Cristo é o amor de Deus manifestado na forma pessoal. A lei, ou a palavra de Deus escrita, é o amor manifestado em forma proposicional. A lei moral é o modo de Deus colocar o amor em palavras. Essa lei moral, portanto, pode dizer-nos o que é melhor para nós e exortar-nos a fazer. Mas lei moral não pode forçar-nos a conformar-nos. O amor sempre deixa espaço para dizer não. Se não deixa espaço, não pode ser chamado de amor. Tá? Então, no amor a gente pode falar não. Toda hora, se quiser falar, tem que ter um espaço para não. Que só sim não é amor, é submissão. Há uma diferença entre submissão e amor. O sentido moral do cristianismo pode então ser resumido no seguinte. Então, só para fechar, possui uma fonte superior, Deus, uma manifestação superior, Jesus Cristo, uma declaração superior, a Bíblia, e uma motivação superior, que é o amor de Cristo. O sentido moral da religião é tão forte entre os homens que mesmo aqueles que não creem, suas crenças morais são marcadas fortemente pela religião. Isto é, a grande parte das ideias morais é moldada pela religião. E não importa se o indivíduo acredita ou não em Deus. Acho que é só isso. Então, boa tarde a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer a professora Giovana pelo convite, né? Eu confesso assim que ao mesmo tempo que me instigou, quer dizer, que fiquei surpreso, ao mesmo tempo me instigou muito essa temática, né? O sentido moral da religião. E quando eu fui elaborar a temática, a reflexão, eu tomei o tema assim, o sentido moral da religião, e comecei como que tentando pensar a partir de uma religião, da religião em geral, e depois eu vi, não, eu não estou falando da religião em geral, né? Eu estou falando do sentido moral da religião cristã depois de Nietzsche. Esse foi o que me veio à mente no decorrer da minha reflexão, e eu suponho que as motivações vieram das discussões que nós tivemos em sala de aula nesse semestre, em História da Filosofia Contemporânea, onde discutimos conceitos como liberdade, como vontade, obediência, e ao mesmo tempo também o próprio sentido da religião, né, quando discutimos Nietzsche, né? Então essas coisas me motivaram, e acho que foi a partir daí que a reflexão saiu tal como ela está aqui agora. Eu pensei que eram 6 páginas, são 8 páginas, talvez demore um pouco, mas vamos lá, se o tempo der. Então, eu comecei aqui com uma frase de Hölderlin, do livro dele chamado Imperium,
um romance, né? Ele diz assim: o primeiro filho da beleza humana, da beleza divina, é a arte. O segundo filho da beleza humana, o segundo filho da beleza é a religião. Religião é amor pela beleza. O sábio a ama, a infinita, a que tudo abraça. Resolvi tratar do tema desta mesa redonda pela colocação da seguinte questão: tem a religião um sentido moral? E de que maneira o tem? Que a religião tenha um sentido moral parece óbvio, mas qual é este sentido não está de antemão claro. Nem mesmo está claro de que maneira este sentido se constitui ou como interpretá-lo. Na peça de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, há um momento em que a personagem Antônio Moraes diz em alto e bom tom: a igreja é coisa respeitável como garantia da sociedade. Praticamente, esse mote se tornou por um longo tempo uma expressão comum do sentido moral da religião. Os vários escândalos que historicamente se constituíram no seio da igreja, seja ela católica ou protestante, revelaram muitos limites. E as pessoas comuns começaram a desconfiar se esse sentido moral está efetivamente presente na religião, ao menos enquanto poder constituído e instituição social. Já a filosofia moderna começou a desconfiar desse papel exercido pela igreja na condução moral da sociedade, quando entrega à própria razão a tarefa de servir de guia para a ação moral. Kant, por exemplo, em seu livro A Religião nos Limites da Simples Razão, via na religião apenas um estágio preparatório para o progresso moral, enquanto a razão não chegasse a assumir o seu papel pleno na condução da vida moral em sociedade. Hegel chega ainda a reconhecer que a religião, aliada à arte e à filosofia, é uma das formas históricas de realização do espírito humano, em que estava em jogo o ideal do espírito absoluto, que consiste, basicamente, em ultrapassar o sensível para, desse modo, encontrar-se em seu único elemento, o espiritual. Para Hegel, a religião, assim como a arte e a filosofia, é um modo de expressão do divino, das necessidades e exigências mais elevadas do espírito. Mas esse papel de mediadora que a religião tem em comum com a arte e a filosofia parece muitas vezes negado nas formas que ela assume histórica e socialmente. No século XX, mesmo a razão humana e a constituição dos Estados de Direito se viram em suas limitações e impossibilidades de realizar o que o pensamento moderno, próprio do romantismo e do idealismo alemão, imaginou como realização do espírito na história. A possibilidade de que as instituições sociais, sejam elas religiosas ou estatais, pudessem se tornar um meio para a moralização da vida social, se tornou um ledo engano. No século XX, o pluralismo religioso tomou diversas formas. Mesmo nas religiões já historicamente consagradas, o budismo, o cristianismo e o islamismo. Mas esse pluralismo não necessariamente fez com que pensássemos que a religião pudesse ajudar a constituir a moralidade na vida social. Hoje se pensa, naturalmente, fora do âmbito fanático das religiões, que um ateu é capaz de dar muito maior testemunho moral do que um religioso. Mas subsiste ainda na religião a possibilidade de pensar no sentido moral como: na sociedade contemporânea, a experiência religiosa tem sido cada vez mais vítima do fanatismo e da hipocrisia, especialmente no Ocidente. Por outro lado, onde a religião mantém seu poder institucional, o controle e a manipulação das massas é o que se impõe como fator decisivo de sua prática. De tal modo que, para pensar o sentido moral da religião, não nos resta outro caminho senão a recorrência às suas experiências de fonte e aos testemunhos da história. E o único filósofo contra o qual poderíamos nessa empreitada sentir a necessidade de confrontar é Friedrich Nietzsche, uma vez que somente ele, em toda a tradição filosófica, vê na religião e em suas fontes
aqui eu falo das fontes, né, não da religião em geral, mas das fontes da religião, uma transvaloração dos valores e um signo de decadência. Pois, como ele mesmo diz, minha opinião é que todos os valores nos quais a humanidade atual deposita sua mais alta aspiração são valores de decadência. Isso Nietzsche diz no Anticristo. Daqui a pouco direi por que tendo a discordar dessa sentença de Nietzsche e por que ele certamente se oporia ao que eu penso. Se algum valor moral se pode encontrar na tradição religiosa, especialmente naquelas que têm sua fonte no judaísmo antigo, no cristianismo primitivo e no budismo, é o valor da abnegação de si em favor do outro. Tem se tornado cada vez mais claro que este valor da abnegação de si em favor do outro praticamente desapareceu das instituições religiosas, que se fundam mais no estabelecimento e fortalecimento do poder sobre as massas do que no testemunho de serviço que ele comporta em si. No judaísmo e no cristianismo, esta abnegação se constitui como um mandamento advindo de forças que ultrapassam a capacidade humana, e humana em geral, de atingir. Tal como José João mostrou muito bem há pouco. Deus se tornou o conceito a partir do qual essa força que ultrapassa os limites da humanidade foi nomeada. O budismo realiza esse valor sem a mediação desse conceito. O Deus judaico javista, que estabeleceu por meio de Moisés o decálogo que deveria ser seguido por todo o povo, é o exemplo supremo do estabelecimento desse valor. Ele se exprime por meio de um código simples, que com o tempo foi se complexificando e ganhando formas que não só ultrapassam seus limites, como deformam o cerne de seu sentido moral. O principal exemplo dessa deformação é o modo como os fariseus, na época de Jesus, no ímpeto de sua necessidade de satisfação narcísica, desejando zelosamente ser santo como Deus é santo, pelo cumprimento contínuo de todos os seus preceitos, decidiram estabelecer fórmulas pelas quais nunca ultrapassassem a lei. Essas fórmulas colocavam como que cercas nas ações, a fim de que a lei nunca fosse ultrapassada, transgredida, e as ações jamais pudessem ser fruto de um discernimento individual e ocasional, com base na própria reflexão do indivíduo diante de Deus. Assim, por exemplo, onde está escrito que o nome de Deus não fosse tomado em vão, pronunciado em vão, os fariseus resolveram nunca pronunciar o nome de Deus. Assim não poderiam incorrer no equívoco de, em algum momento, por causa de um falso discernimento pessoal, transgredir o mandamento e pronunciar o nome de Deus em vão. Assim, tinham leis para tudo. Assim, os fariseus estatuíram uma porção de leis. Tinham leis para tudo, desde a quantidade de coisas que deveriam ser oferecidas no templo pelos mais ricos e pelos mais pobres, até as formas de punição daqueles transgressores da lei, nos seus mais variados aspectos. Isso ocorreu de tal modo que o preceitualismo acabou por deformar o valor em seu fundamento. Baseado na tradição javista mais antiga e na tradição isaítica pós-exílica, Jesus, o judeu de Nazaré, que era filho de um carpinteiro chamado José e de uma mulher pobre de Nazaré chamada Maria, começa a refundar, isto é, repor em seu fundamento, o valor fundamental da tradição judaica, criticando especialmente todo o preceitualismo farisaico e instituindo o amor a Deus e ao próximo como critério de discernimento das ações. A santidade evocada na máxima levítica, sede santos como Deus é santo, e que na comunidade de judeus convertidos para quem o Evangelho segundo Mateus se destina, se transformou na fórmula sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito, tal como José João citou há pouco, assume no Evangelho, destinado à comunidade gentílica, baseada na pregação de Paulo e escrito por Lucas, a expressão sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. A misericórdia ou compaixão se retoma como o fundamento básico da moral cristã, isto é, da moral que tem suas raízes na religião judaica e é reposta em seu fundamento pela rebeldia antipreceitualista do judeu de Nazaré, conhecido pelo nome de Jesus. Ela assume sua forma mais perfeita e simples no seguinte texto,
que é extraído do Evangelho escrito por Lucas e que é conhecido como o Sermão da Montanha. Eu vou recitar o texto aqui rapidinho, mas vocês conhecem com certeza. Felizes os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes os que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes os que choram, porque hão de rir. Felizes de vocês, se os homens os odeiam, se os insultam, os expulsam e amaldiçoam o nome de vocês, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu, pois era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês, se todos os elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que me escutam: amem os seus inimigos, e façam o bem aos que odeiam vocês. Desejem o bem aos que os amaldiçoam, e rezem por aqueles que caluniam vocês. Se alguém lhe dá uma tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém lhe tomou o manto, deixe que leve também a túnica. Dê a quem lhe pede. E se alguém tira o que lhe pertence, não peça que devolva. O que vocês desejam que os outros lhe façam, também vocês devem fazer a eles. Se vocês amam somente aos que os amam, que gratuidade há nisso? Até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. Se vocês fazem o bem somente aos que lhe fazem o bem, que gratuidade há nisso? Até mesmo os pecadores fazem assim. E se vocês emprestam somente àqueles de quem esperam receber, que gratuidade há nisso? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amem os inimigos. Façam o bem e emprestem sem esperar coisa alguma em troca. Então, a recompensa de vocês será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Isso é Lucas 6, de 20 a 38. Vê-se que essa tábua de mandamentos é preludiada por um prólogo escatológico, como era prático no discurso profético, assim como também se conclui com um epílogo de teor escatológico. O prólogo e o epílogo escatológicos são caracterizados por uma promessa dos tempos futuros que hão de vir, e estão marcados mais pela esperança que emerge da angústia presente e se constitui pela confiança, a fé, do que pela certeza demonstrada pelos fatos racionalmente pensados. Nada atesta que será assim, mas há uma confiança na promessa comunicada sob a forma de passivos divinos, que é a forma como na teologia bíblica, na gramática do texto bíblico se fala desses verbos, dai e vos será dado, não julgueis, não sereis julgados, assim por diante. Quer dizer, entendido como a ação do próprio Deus sobre a comunidade. Mas há uma confiança na promessa comunicada sob a forma de passivos divinos. Para entender o conceito de pecadores, utilizado aqui como contraponto aos que são convocados ao amor abnegado, ao ágape, isto é, o amor caracterizado pela abnegação de si, que foi traduzido para o latim como caritas, é preciso entender a postura hipócrita do farisaísmo preceitualista, dos que se separavam do restante da comunidade e se impunham como os mandatários de Deus, para julgar e condenar os que da comunidade não obedeciam aos preceitos por eles estabelecidos, ou que, por mil motivos, não podiam ser tomados como puros diante de Deus no templo e na comunidade, e por isso tinham que ser banidos ou mortos. Quando fala do julgamento do outro, o que Jesus, o judeu de Nazaré, filho do carpinteiro, tem em vista é a postura condenatória farisaica.
Na passagem que se segue ao Sermão da Montanha, Jesus diz aos discípulos em discurso parabólico: por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que há no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco de seu olho, quando você não vê a trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Para se ter clareza da postura farisaica e aquilo que nela Jesus considerava pura hipocrisia, basta que se leia o texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, de 1 a 36, onde lá Jesus fala da... Não sei se dá tempo ler, deixa eu pegar aqui. Não, vamos deixar, depois, se for o caso, a gente na discussão lê. Né? Mas é um trecho longo do Evangelho em que Jesus apresenta todo um processo, não é condenatório, mas crítico das atitudes do pensamento farisaico, né? Observe-se que se trata de uma crítica de atitudes e uma chamada de atenção para o futuro escatológico, que de certo modo se impõe retoricamente como uma heurística do medo. Aqui eu estou usando um termo que é de Hans Jonas, no livro dele, Ética da Responsabilidade, né? Onde ele vai justamente falar dessa discussão a respeito do futuro que impõe medo como uma heurística do medo. Isso aparece no discurso escatológico, né? Que fala do fim como um fim que vai, vamos dizer assim, ser benéfico para os que cumprem os mandamentos de Deus, nesse caso, esses especificamente, aqui relatados no Sermão da Montanha, ou pelo menos do mesmo teor, e mal para aqueles que não corresponderem a essa constituição moral, vamos dizer assim. Não se trata de uma acusação condenatória, com base em preceitos legais, aos quais os indivíduos devem obedecer, ou em relação aos quais devem estar em conformidade. Para caracterizar em que consiste o amor abnegado e a promessa escatológica a respeito dele, é suficiente que leiamos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o ágape, né? É prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor abnegado é colocado em termos ainda mais simples e considerado em favor do outro, justamente no discurso escatológico escrito, segundo Mateus, no capítulo 25, de 31 a 46. Aquela passagem onde Jesus diz assim, que no final dos tempos, o Filho do Homem vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. As ovelhas estão à direita e os cabritos à esquerda. E dirá às ovelhas: vinde vós para a direita de meu Pai, porque eu tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, estive nu e me vestistes, doente ou preso e foste me visitar. E aos cabritos vai dizer que vão para o fogo eterno, porque em nenhuma das vezes em que ele, vamos dizer, precisou disso, isso não foi feito a ele. E eles perguntam, e ele diz assim: bom, cada vez que você deixou de fazer isso a um só dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que você deixou de fazer. E por isso vão para o inferno, né? Portanto, é assim que esse amor abnegado em favor do outro se repõe como fundamento central da vida moral cristã primitiva, e que acaba por se tornar manifesta no Evangelho, escritos com base nas pregações de Pedro por Marcos, nas pregações de Paulo por Lucas, e no testemunho, conflitos e vivência da comunidade dos judeus convertidos fundada por Mateus, no caso o Evangelho de Mateus, e de cristãos de formação helenística gnóstica que foi acompanhada por João. Em todas elas, esse amor abnegado em favor do outro se tornou o valor moral central das pregações e cartas no interior das comunidades cristãs primitivas. O retorno à figura de Jesus, o Galileu de Nazaré, tornara-se uma exigência para aquela comunidade religiosa fundante. À época não se tratava de uma comunidade consolidada e reunida sob a tutela de um poder hierárquico e uniformizador, cujo domínio fosse inclusive garantido pelo Estado e pelos exércitos, ou pelos processos de massificação industrial e entorpecimento mental atual, como se tornou a igreja cristã posterior.
Nessas comunidades, o convite ao amor incondicional só se tornou possível em pessoas e grupos que adotaram o carisma profético e a experiência mística como fundamento de sua vivência religiosa e de sua ação. O místico e poeta medieval espanhol João da Cruz, no século XVI, resumiu esse caminho em 4 aspectos fundamentais, nos quais deveria consistir a vida cristã: reconhecimento da grandeza de Deus, só Deus é grande e ninguém mais; reconhecimento da miséria humana, humildade e amor ao próximo. Somente dessa forma, os místicos e profetas da cristandade podiam compreender a possibilidade de viver a vida religiosa em consonância com a virtude moral na qual ela se alicerçava. Só assim podiam se sentir correspondendo ao que João escreveu em sua primeira carta: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e o que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. O que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vê-se a partir desta descrição, naturalmente parca ainda, porque enseja apenas despertar discussão sobre o sentido moral da religião cristã a partir de sua origem, colocando o amor abnegado em favor do outro como fundamento de sua moralidade, porque o pensamento nietzschiano caracterizou essa moral como uma moral de escravos, ao mesmo tempo em que se pode tentar indicar um caminho para refutá-lo. Em O Anticristo, Nietzsche escreve: o cristianismo é chamado a religião da compaixão. A compaixão permanece em oposição aos afetos tônicos, os quais elevam a energia do sentimento vital. Ela atua depressivamente, perde-se força quando se compadece. Citação de Nietzsche do Anticristo, no capítulo 7. Para Nietzsche, uma religião como essa, fundada na compaixão, e toda moral ou filosofia que nela se situa, ou a partir dela se insinua, nada mais faz do que propor uma negação da vida e mostrar-se como um signo de decadência. Segundo Nietzsche, Schopenhauer estava correto quando diz: a vida é negada pela compaixão, tornada digna de ser negada. Compaixão é a praxis do niilismo. Nietzsche, O Anticristo, capítulo 7. Na edificação de uma moral a partir da compaixão, Nietzsche entende haver uma inversão valorativa dos valores e assegura: não tornemos isto irrelevante. Nós mesmos, nós espíritos livres, somos de certo uma inversão valorativa dos valores. O Anticristo, capítulo 13. Pelo fato de a compaixão ser considerada no cristianismo o valor supremo e de ele ver nela uma negação da vida, ele entende que, abre aspas, nós não conduzimos mais o homem a partir do espírito, a partir da divindade, nós o situamos entre os animais. Pois, abre aspas novamente, onde sob qualquer forma o querer para o poder desaba, a vontade de poder, para quem gosta dessa tradução, há também, a cada vez, um retrocesso fisiológico, uma decadência. Está lá no capítulo 17 de O Anticristo. E nisto iguala o budismo ao cristianismo. Ambas, diz ele, se coadunam como religiões nihilistas. Elas são religiões decadentes. Para discutir e problematizar o pensamento nietzschiano, é preciso, porém, pensar a relação entre a compaixão e a misericórdia, ao mesmo tempo em que se exige pensar a degeneração da vontade de poder, do querer para o poder, em violência ativa, e cuja regeneração somente pode se constituir na medida em que, por meio da misericórdia e da compaixão, fique-se imune a seu fascínio, tornando-se indiferente a ela, e por um processo de resignação e não de ressentimento, se estabeleça uma luta contra ela por meio daquilo que se lhe opõe, uma não violência ativa. Inicialmente, vou apenas sugerir a seguinte fórmula como caminho para a solução do problema. A misericórdia, fonte da compaixão, tal como foi compreendida no cristianismo, não elimina a força vital como pensou Nietzsche. Ela apenas neutraliza seus efeitos maléficos, isto é, a vontade de poder sobre os outros e não com os outros. É a partir daqui que se há de desenvolver o caminho para uma refutação do pensamento nietzschiano e o restabelecimento do sentido moral fundamental da religião, especialmente aquela de matriz judaico-cristã, naturalmente, sem excluir as demais, ainda que seja necessário pensar cada uma
em relação a esse aspecto. É isso.